Vamos para o resumo da lição de número 6, igreja, organismo e organização. É muito importante entendermos porque a igreja, a figuração da igreja é o corpo de Cristo, e o corpo é um organismo vivo, porém organizado. Nós vamos ver que a igreja primitiva, ela tinha uma organização simples, porém havia uma organização ali. Por isso é que houve aquele grande crescimento da obra do Senhor, porque a obra do Senhor para o crescimento também precisa dessa organização, mas ela jamais pode deixar de ser esse organismo vivo. O texto áureo está dizendo: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Atos capítulo 6, versículo 3. Então aqui foi a instituição dos diáconos, porque os apóstolos disseram: nós não podemos deixar a oração e o ministério da palavra. Então nós vamos fazer o quê? Vamos organizar. Vamos agora escolher 7 diáconos para estar ajudando, servindo a vocês. Verdade prática: a igreja é um organismo vivo, contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Então a igreja precisa ser, sem dúvida alguma, também organizada. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 6, versículo 1 ao versículo de número 7. A nossa introdução, ela começa aqui falando sobre, dizendo: nesta lição, vamos conhecer a igreja como organismo e uma organização. Veremos que não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Isso nos ajudará a evitar os extremos. Então nós temos que evitar o que? Os extremos. Quais são esses extremos? Primeiro, uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível, vira uma bagunça. E outro extremo, uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido, que acaba por sacrificar. Então nós temos que procurar ter este equilíbrio, tá certo? E nós vamos conhecer também os modelos de governo eclesiástico, que embora, né, são governos humanos, então nós temos que entender isso. Alguém vai falar, né, porque nós vamos ver aqui mais para frente essa organização de governo da igreja, aqui no Novo Testamento. Nós vamos ver que tem a organização dela do governo episcopal, do governo congregacional, presbiteral. Então nós vamos ver que em cada um alguém fala: eu acho melhor esse tipo de governo, pastor, eu acho melhor esse tipo de governo. Mas nós vamos ver que em todos, né, como é lidado com seres humanos, são os humanos que lidam. Então nós vamos ver virtudes e vamos ver alguma falha. A primeira parte da lição, a primeira parte aqui da lição, a estrutura da igreja cristã. No item 1, a igreja como organismo, a igreja como organismo. Um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. Neste aspecto, um corpo com diferentes funções de seus órgãos e membros é entendido como a estrutura física de um organismo vivo. Metaforicamente, a igreja é definida como o corpo de Cristo, um organismo vivo cuja cabeça é Cristo. Então, a cabeça é Cristo, quem comanda é Cristo. Então, quem manda na igreja é Cristo, quem tem a última palavra na igreja é Cristo. Pastor, mas Cristo vai descer e falar conosco? Não, é através da sua santa e bendita palavra. No item 2 aqui, a igreja como organização. A forma de organização da igreja primitiva era simples, todavia existia. Por exemplo, a igreja, ela seguia a liderança centralizada dos apóstolos. A igreja ali no Novo Testamento, ela tinha a liderança centralizada dos apóstolos. Dessa forma, os apóstolos doutrinavam a igreja, cuidavam da parte administrativa, instituíam lideranças locais, reuniam-se em concílios, que este concílio aqui, ó, de Atos capítulo 15, você depois lê com atenção, do versículo 1 ao versículo 6, por quê? Porque eles precisaram se reunir, eles precisaram, né, resolver questões. O versículo 6 diz: congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto. Então reuniu lá os apóstolos, os presbíteros. Por quê? Porque estava se vindo um grande número de gentios aceitando a Jesus Cristo, e quando se ensinava que Jesus era o único caminho, por exemplo, Paulo passava de cidade em cidade ensinando. Quando Paulo ia para outra região, e ia ali os judaizantes e começava a introduzir questões que cabiam aos judeus, como a lei de Moisés, guarda do sábado, e aquilo estava trazendo muito transtorno para a obra do Senhor. Então houve o primeiro concílio. Então a igreja primitiva era organizada, fazia os seus concílios. Por outro lado, precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada. A igreja organizada,
ela é saudável e o institucionalismo não. Então, nós temos que tomar cuidado, porque de repente essa estrutura, essa organização se torna tão rígida que não há espaço ali, né, para que se haja a manifestação do Espírito Santo, a manifestação dos dons espirituais. Então, nós temos que tomar este grande cuidado, viu? Isso aí o autor que dessa lição foi feliz em ter este cuidado aqui. A organização permite à igreja, como estrutura social, se movimentar. O institucionalismo a enrijece e neutraliza. Então, uma igreja organizada se mantém viva. Uma igreja institucionalizada caminha para a morte. Então, é este o cuidado que nós precisamos ter. A nossa igreja deve ser uma igreja organizada, a igreja que você congrega deve ser organizada, porém, ela não pode ser institucionalizada, viu? Tomar este grande cuidado. Então, no item 3, organismo e organização. Vimos que a igreja, como corpo de Cristo, é um organismo vivo e uma organização. Ela existe como organismo e como organização. Nesse aspecto, podemos dizer que não há organismo sem organização. Todo organismo precisa de organização. Todo organismo precisa ser organizado. Alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeitam toda forma de organização. Então, este é o cuidado que nós precisamos ter. Ah, não, nós é um organismo vivo, nós é a igreja de Cristo, nós não precisamos de uma liderança visível não, porque aqui ninguém é maior do que ninguém. Não estamos dizendo que alguém é maior que alguém, mas estamos dizendo que a igreja precisa de organização. Paulo mesmo falou, Deus deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, pastores, doutores, profetas, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Entretanto, de acordo com a Bíblia, encontramos a igreja como forma de organização, como forma de organismo e organização. É assim que a gente vê que a igreja é apresentada a nós, viu? Parte 2 aqui da nossa lição, na parte 2, o título, igreja, um organismo vivo e organizado. No item 1, no seu aspecto local. No contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente como comunidade organizada. Dessa forma, havia igreja que estava em Roma, em Corinto, em Éfeso e etc., em várias localidades. Como organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era organizada. Por exemplo, vamos dar os exemplos, né? Ela se reunia, ela orava, contudo, enxergava as demandas, contudo, ela enxergava as demandas sociais. Então, a igreja ali dos tempos dos apóstolos é o nosso exemplo. É ela que nós temos que estar espelhados, né? Então, elas atendiam essa demanda social, instituiu os diáconos, né, por exemplo, elegeu liderança. Nós vamos ver aqui em Atos 14, elegendo liderança, veja bem, e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciões são presbíteros, e em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido, ou seja, eles estariam organizando, estariam à frente das igrejas, né? E é claro, aprender aos pés dos apóstolos. Enviou seus primeiros missionários. Todos esses fatos mostram um organismo vivo agindo de forma organizada, tá certo? No item 2 aqui, no seu aspecto litúrgico e ritual. Então, nós vamos ver no seu aspecto litúrgico e ritual. Toda igreja organizada possui uma liturgia e rituais. A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência e ordem. Nós temos que ter este grande cuidado, porque Paulo mesmo falou, né, em 1 Coríntios 14:40, faça-se tudo decentemente com ordem. Então tem que haver essa liderança, tem que haver um responsável. O que está acontecendo aí dentro? O que aconteceu? Ah, teve uma profecia aqui que o irmão ia acontecer isso, entristeceu o coração dele. Peraí, alguém tem que abrir a Bíblia, alguém tem que ter uma liderança, alguém tem que, vamos dizer assim, né, alguém tem que colocar ordem na casa, estabelece costumes que devem ser observados. Então a igreja também estabelece costumes. Então vamos ver que Paulo, quando falava sobre o uso do véu, né, então ele falou sobre esse costume, ele disse, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então Paulo também falava sobre costumes, que há costumes que são sadios, que devem ser seguidos, porque para se estabelecer
estando estabelecida ali um bom comportamento, isso é sadio. E tem alguns costumes que, com o decorrer do tempo, eles vão ficando para trás. Então, antigamente, o crente não podia ter um rádio em casa, depois o crente não podia ter uma televisão. E hoje nós vemos que a internet tem tudo, mas o próprio salmista falou: não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Ou seja, temos abertura para tudo, mas temos que saber usar de maneira decente e que seja proveitosa para nosso elevo espiritual. Da mesma forma, em relação ao aspecto ritual, nesse sentido, vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes nas águas, realizando Santa Ceia. Então, este é o papel da igreja local. Parte 3, o governo da igreja nas diferentes o governo das igrejas nas diferentes tradições cristãs. Então nós vamos ver aqui 3 tipos de governo: episcopal, o governo congregacional e o governo presbiteral. Nós vamos ver, depois vamos falar da nossa igreja, da Assembleia de Deus, aonde que ela se encaixa com um sistema híbrido, né? No governo episcopal. Essa palavra traduz do grego episcopos e aparece algumas vezes no Novo Testamento. Vamos ver os versículos em Atos, em Timóteo, em Tito. No contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominados bispos ou supervisores. Com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre os demais bispos, né? Então, nessa cultura, foi denominado o papado. Nessa cultura, então, foi denominado papado, que é um modelo em que o Papa exerce autoridade sobre os demais. Então, é o papado romano. Nesse modelo, é seguido pelo catolicismo, por algumas denominações cristãs e pentecostais. Então, esse modelo é seguido pelo catolicismo e por algumas denominações cristãs e pentecostais. Mas nós temos o governo presbiteral. Esse governo presbiteral, o ofício de presbítero, do grego, né, presbíteros, é encontrado no Novo Testamento, em Atos, capítulo 11, também no capítulo 15. Contudo, no atual sistema presbiteral, a igreja elege os presbíteros para um conselho. Dessa forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. Há um supremo concílio ou assembleia geral que exerce autoridade sobre as igrejas de uma determinada região ou país. É um sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais na América do Norte. Esse modelo é seguido por algumas igrejas pentecostais na América do Norte e pelas igrejas reformadas. Vamos para o governo congregacional. Este governo congregacional, nós temos um exemplo aí, é seguido pela Igreja Batista, por exemplo, né? Então, esse modelo congregacional, a prática de eleger os dirigentes da igreja local no contexto do Novo Testamento é vista em Atos, capítulo 14, no capítulo 14 e o versículo 23, é vista da seguinte forma, olha só: e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciões, presbíteros, né, em cada igreja, orando com jejuns e encomendando-os ao Senhor, em que haviam crido. Então eu estou repetindo novamente esse versículo que já foi citado aqui anteriormente. Então, nesse modelo, o atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da Igreja. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisão, não estando sujeitas a nenhuma interferência, que venha de fora. Esse modelo é usado pelas igrejas batistas, tá? Para que você entenda melhor. Agora, o governo da nossa igreja, Assembleia de Deus, que sistema a gente usa? Vamos ver aqui, ó, no contexto norte-americano, a Assembleia de Deus se aproxima mais do governo presbiteral. Por outro lado, no Brasil, nossa igreja reúne elementos do episcopado, do episcopal e também do congregacional. É, portanto, um modelo híbrido. Isso porque até o início dos anos de 1930, a Assembleia de Deus, por haver sido fundada por Batista, seguia o modelo congregacional. Contudo, esse sistema de governo sofreu modificações a partir da criação da Convenção Geral da Assembleia de Deus, CGADB, em 1930, quando elementos do modelo episcopal foram somados à sua estrutura de governo. Então, ela foi somada a essa estrutura de governo porque houve essa centralização através da convenção geral, né, da convenção geral. Então, somado a esse estrutura de governo. Assim, no atual modelo de governo, em uma grande maioria, embora mantenham certa autonomia administrativa em relação às convenções, né, tanto estadual como a convenção geral, que todos são filiados. A Assembleia de Deus ela é filiada a uma convenção. Toda a Assembleia de Deus é filiada a uma convenção estadual e, por sua vez, essa convenção estadual é filiada à convenção geral. Nós temos 3 convenções nacionais grandes, né, que são chamadas de convenções gerais
também são chamadas de convenções gerais. Então, essas igrejas possuem um modelo de liderança regional e local centralizado. Por exemplo, a autoridade de estabelecer lideranças pastorais nas igrejas locais pertence às convenções estaduais. Em alguns casos, essa função cabe à igreja sede, que pode estar presidida ali por algum pastor, né? E sobre esse conjunto de congregações que ele cuida, e tem essa liberdade de colocar ali os pastores, de organizar ali aquela estrutura. Então é dessa forma que é feito. Nós estamos falando sobre governos, né, das igrejas, baseada ali na igreja primitiva, e nós vamos ver que alguém sempre vai dizer, pastor, mas eu acho melhor o tal governo, o tal sistema, por quê? Não é essa questão, é porque homens cuidam disso e homens falham. Então sempre lembre disso, viu? Não deixe de estar congregando, estar buscando a Deus por causa de falhas humanas, porque nós somos humanos. Não se esqueça jamais disso. Conclusão, nesta lição fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. O que ficou claro é que as escrituras destacam a igreja como um organismo vivo e organizado. Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, o colégio, né, apostólico dava corpo e forma ao ministério local da igreja neotestamentária. Então nós temos um modelo lá aqui do Novo Testamento. Embora essa igreja possuísse uma estrutura organizacional muito simples, contudo ela existia. Então era uma organização simples, contudo ela existia e contudo ela funcionava, né? Então muitas vezes as pessoas querem criticar, falar, mas como é que os apóstolos faziam? Fizeram e fizeram bem feito. Tanto é que esta palavra chegou até nós hoje. Por quê? Porque a igreja, como organismo vivo, a cabeça dela é Cristo. A igreja jamais vai se perder, a igreja jamais vai perder o seu foco, viu? Homens caem, ministérios são derrubados porque não permanecem em Cristo. Agora a igreja de Cristo sempre vai permanecer por toda a eternidade. Amém. Pergunta número 1. Conceitue organismo. Um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constitui um ser vivo. Por exemplo, nós somos um organismo, né? Nós somos um organismo, porque é um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. Pergunta 2. Caracteriza a organização da igreja primitiva. Ela era simples, todavia existia. Por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos. Dessa forma, os apóstolos doutrinavam a igreja, cuidavam da parte administrativa, instituíam liderança, reuniam em concílios e etc. Pergunta 3. Quais fatos mostram a igreja como um organismo vivo, agindo de forma organizada? Como organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era organizada. Por exemplo, ela se reunia, ela orava, contudo, enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas, instituía diáconos, elegia suas lideranças, enviou seus primeiros missionários. Pergunta 4. Explique o sistema de governo episcopal e congregacional. O episcopal defende que Cristo confiou seu governo a uma categoria de oficiais denominada bispos ou supervisores. Já no sistema congregacional atual, né, o pastor é eleito na Assembleia Geral, da Assembleia Geral da igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões, no entanto, não estando sujeitas a nenhuma interferência que vem de fora. Tudo isso que nós estamos falando aqui, irmão, essas igrejas precisam ser baseadas em tudo que decisão que eles vão tomar, fazer, baseada na Bíblia. Então não é porque aqui nós somos uma liderança, aqui nós resolve tudo, nós vai resolver alguma coisa contrária à Bíblia, de forma alguma. Que Deus então dê essa inteligência, esse entendimento a todos os pastores. Pergunta 5. Explique o sistema de governo de nossa igreja. Então, nossa igreja tem um sistema híbrido, né? No atual modelo de governo da nossa igreja, uma grande maioria, embora mantenha certa autonomia administrativa em relação às convenções gerais estadual, a quem são filiados, possuem um modelo de liderança regional e local centralizado. Então, que Deus continue guardando a sua igreja e que ela continue organizada e viva para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você e até a próxima aula.